Essa estrela é diferente de tudo que os astrônomos já viram antes. Essa estrela é diferente de tudo que os astrônomos já viram antes. Estrela incomum, como vista nesta imagem de raio-x em cores falsas. Imagem, XMM Newton/ESA/Helios-Nova, Universidade de Potsdam. Uma nova pesquisa publicada na Astronomy e Astrophysics descreve um tipo potencialmente novo de estrela, que nasceu em um evento tipicamente associado à destruição ao invés da criação, a fusão de duas anãs brancas. O artigo, de coautoria da astrônoma Lidia Ustinova, da Universidade de Potsdam, na Alemanha, contribui para a nossa compreensão desse sistema, denominado IRAS 00500+6713, que chamou a atenção dos astrônomos em 2019. Este estranho caso celestial está fornecendo aos astrônomos novas evidências de possíveis cenários onde explosões semelhantes a supernovas são produzidas sem destruir completamente o objeto que está explodindo, explicou Josiah Schwab, um astrofísico teórico da Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, que não está envolvido com o novo estudo. Uma estrela azul gigantesca abriga um dos exoplanetas mais quentes do universo. Astrônomos podem ter encontrado o primeiro planeta a orbitar uma estrela anã branca. Anãs brancas são resquícios densos e enrugados de estrelas mortas semelhantes ao Sol. Pares de anãs brancas frequentemente se unem, resultando em uma grande explosão estelar conhecida como supernova tipo primeira. Esse foi o caso do IRAS 00500+6713, mas a explosão não foi forte o suficiente para destruir o sistema. Em vez disso, resultou na formação de um tipo desconhecido de objeto celeste, sugere a nova pesquisa. O fato de o IRAS 00500+6713 ser algo incomum ficou claro para os cientistas que originalmente descreveram o sistema em 2019. Ele consiste em uma estrela central superquente, chamada J005311, cercada por uma nebulosa cheia de gás e poeiras quente. A estrela contém muito oxigênio e carbono, mas a velocidade de seus ventos estelares é excepcional, atingindo 16.000 km por segundo. Em um e-mail para o Gizmodo, Ustinova disse que nenhum outro objeto como este foi visto antes. Na verdade, o fato de ele ser muito luminoso para ser uma anã branca, quando observado no infravermelho, foi o que levou à nova pesquisa. Usando o telescópio espacial XMM Newton da Agência Espacial Europeia, Ustinova e seus colegas notaram que a nebulosa brilha intensamente nos raios-x e contém uma grande quantidade do elemento neônio. Nossas observações de raios-x possibilitaram determinar a composição química da nebulosa e aprimoraram muito nosso conhecimento sobre a composição química da estrela central, explicou Ustinova. Descobrimos que o sistema contém muito neônio, silício e enxofre. Além disso, observações de raios-x revelaram que a nebulosa está cheia de um gás muito quente na temperatura de alguns milhões de graus, e a estrela central também é uma fonte de emissão de raio-x. A modelagem teórica sugere que este objeto é o resultado da união de duas anãs brancas. A anã branca mais pesada puxou a matéria da companheira mais leve, eventualmente provocando uma supernova, mas muito fraca para destruir o sistema por completo. Ao mesmo tempo, porém, a explosão ainda foi forte o suficiente para ejetar quantidades significativas do material. Ustinova e seus colegas acreditam que a nebulosa rica em neônio é esse material ejetado, e que um objeto coeso conseguiu sobreviver à supernova, permitindo que se desenvolvesse na estrela que vemos hoje. Pelo menos, de acordo com este cenário. IRAS 00500+6713 é um tipo de objeto celeste recém-descoberto. Não temos conhecimento de outros objetos com propriedades semelhantes, disse Ustinova. Podemos chamá-la de uma estrela muito incomum. A equipe não foi capaz de determinar a massa do objeto, mas sua alta luminosidade é consistente com um objeto com mais de 1,4 massa solar, que é o limite para ela ser considerada uma anã branca. Qualquer objeto mais pesado se transforma em uma estrela de nêutrons. Schwab diz que os novos dados de raio-x e análises subsequentes podem aprimorar nosso conhecimento sobre a composição química do objeto. Os resultados sugerem o envolvimento de uma anã branca de oxigênio neônio e ocorrência de fusão de carbono, ambos reforçando a hipótese de que este objeto em particular é um remanescente maciço da fusão de duas anãs brancas, explicou ele. Trabalhos futuros, disse Schwab, incluindo modelagem teórica e observações da nebulosa, serão necessários para entender completamente a natureza da explosão que produziu a estrela incomum.
Além de um novo tipo de estrela, esses pesquisadores provavelmente encontraram um tipo totalmente desconhecido de supernova. Oskinovo espera que esses objetos sejam bastante comuns em nossa galáxia. Estrelas como essa têm passado despercebidas por muito tempo, provavelmente porque evoluem muito rápido e têm vida relativamente curta. E, de fato, o IRAS 00500+6713 deverá entrar em colapso em uma estrela de nêutrons em algum momento dentro dos próximos 1000 anos. Isso será acompanhado por outra, segunda supernova, disse. Astrônomos encontram um novo tipo de estrela no coração de uma nebulosa. Por Daniele Cavalcanti. Pesquisadores da Potsdam University, na Alemanha, e da Kazan Federal University, na Rússia, publicaram um artigo descrevendo suas observações de uma estrela incomum. Se as evidências encontradas pela equipe estiverem corretas, pode ser que os astrônomos tenham encontrado um novo tipo de estrela jamais visto antes, escondida no centro de uma nebulosa. Cientistas replicam densidade de uma estrela anã branca em laboratório. Anãs brancas podem ser a melhor aposta na busca de vida alienígena, diz artigo. Esta anã branca vampira tem a rotação mais rápida já descoberta. A estrela em questão se chama J005311 e está localizada na nebulosa IRAS 00500+6713. Ela já havia chamado a atenção de pesquisadores em 2019 por emitir ventos estelares de velocidades acima do comum, atingindo 16.000 km/s. Examinando mais detalhadamente, a equipe concluiu que ela teria se formado através de uma colisão entre duas anãs brancas. Acontece que esse tipo de colisão não deveria formar uma estrela como a J005311. Quando duas anãs brancas colidem, o resultado normalmente é a aniquilação de ambas em uma supernova, mas estudos anteriores também mostraram ser possível uma das anãs brancas, ou mesmo ambas, sobreviverem a este evento, às vezes fundindo-se em uma nova anã branca. Mas o caso da J005311 não parece ser algo tão simples. De acordo com os estudos anteriores, essa estrela de fato é resultado da colisão de duas anãs brancas, algo que é considerado bastante raro. Mas, além disso, ela emite raios X incomuns e é mais brilhante do que o esperado, aparentemente muito grande para ser uma anã branca. O novo estudo mostrou que a J005311 também tem uma composição única, dominada por oxigênio e neon. Isso significa que não se trata de uma nova anã branca, mas sim um novo objeto instável. Imagens da nebulosa IRAS 00500+6713 em faixas de comprimento de onda de infravermelho médio e raio-x. Uma estrutura semelhante a um anel é vista dentro da nebulosa. Imagem, reprodução, astronomia e astrophysics. As observações para o novo artigo publicado na revista Astronomia e Astrophysics foram realizadas pela equipe do Telescópio Espacial XMM Newton. O instrumento ajudou os cientistas a descobrirem a composição química da nebulosa e de sua estrela central. Em ambos, havia quantidades incomuns de silício, enxofre e neon, e a estrela possuía um gás muito quente. Todas essas características sugerem que a estrela é de um tipo nunca visto antes, tão instável que deve durar apenas 10.000 anos, ou menos. Através de modelagem, a equipe sugere que a anã branca mais pesada puxou a matéria da companheira mais leve, o que provocou uma espécie de supernova muito fraca, incapaz de destruir o sistema. Pelo contrário, um novo objeto conseguiu sobreviver e se desenvolver até se tornar essa estrela incomum. Ao mesmo tempo, a pequena supernova injetou material o suficiente para formar a nebulosa IRAS 00500+6713. Lidia Oskinova, astrônoma e coautora do novo artigo, explicou que a estrela é um tipo de objeto celeste recém-descoberto. Não temos conhecimento de outros objetos com propriedades semelhantes. A equipe não foi capaz de descobrir a massa do objeto, mas a luminosidade alta indica que ele pode ter mais de 1,4 da massa solar, o limite para ela ser considerada uma anã branca. Fonte: pis.org, Gizmodo. As observações de raio-x de um objeto super-Chandrasekhar revelam um produto da fusão das anãs brancas Ornicu embutidos em um suposto remanescente SNX. Lidia M. Oskinova 1, 2, Vasily Ivan Varamadze 3, 4, 5, Götz Grafener 6, Norbert Langer 6, 7 e Elge Thorn. Mais. Recebido, 21 de agosto de 2020. Aceito, 25 de novembro de 2020.
Abstrato. A fusão de duas anãs brancas, WDs, é um resultado natural da evolução de muitas estrelas binárias. Recentemente, um produto de fusão WD, IRA 00500 mais 6713, foi identificado. IRA 00500 mais 6713 consiste em uma estrela central embutida em uma nebulosa circular. A análise do espectro óptico da estrela central revelou que ela é quente, livre de hidrogênio e hélio e impulsiona um vento extremamente rápido com velocidade recorde. A nebulosa é visível no infravermelho e no U3, 5007 imagens de linha de A-círculo. Nenhuma espectroscopia de nebulosa foi obtida antes de nossas observações. Aqui relatamos as primeiras observações espectroscópicas de imagem de raios X profundas do IRA 00500 mais 6713. Tanto a estrela central quanto a nebulosa são detectadas em raio-x, anunciando os produtos da fusão WD como um novo tipo distinto de fontes fortes de raios X. Os espectros de raios X de baixa resolução revelam um grande enriquecimento de neon, magnésio, silício e enxofre da estrela central e da nebulosa. Concluímos que o IRA 00500 mais 6713 resultou da fusão de um ON e um QWD, o que apoia a sugestão anterior de uma massa super-Chandrasekhar deste objeto. A análise de raios-x indica que a fusão foi associada a um episódio de queima de carbono e possivelmente acompanhada por um SNX. Em raios-x, observamos a fonte pontual associada ao produto da fusão, enquanto a nebulosa difusa circundante é um remanescente de supernova. IRA 00500 mais 6713 provavelmente terminará sua evolução com outra supernova tipo primeiro peculiar, onde o colapso final do núcleo para uma estrela de nêutrons pode ser induzido por capturas de elétrons. Palavras-chave: anãs brancas, estrelas, evolução raios-x, estrelas raio-x, indivíduos, IRA 00500 mais 6713. Com base nas observações com os números de identificação 08416400101, 084164020 obtidos com a missão científica da ESA XMM Newton. Copyright ESO 2020. 1. Introdução. Anãs brancas, WDs, são os restos degenerados de estrelas nascidas com uma massa inicial de eminite 10 pontos WDs orbitando uns aos outros em um sistema binário emitem ondas gravitacionais que levam ao encolhimento gradual da órbita e à eventual fusão. As fusões de WD são acompanhadas por eventos explosivos, e o resultado da fusão depende das composições químicas e massas dos WDs envolvidos. Provavelmente, o resultado mais comum é uma supernova, SN, do tipo IA que interrompe completamente o produto da fusão, Maoz et al. 2014. No entanto, quando um WD envolvido em uma fusão desce de uma estrela de massa intermediária eminite 8. 10 m, a fusão pode eventualmente levar à criação de uma estrela de nêutrons, NES, Sayo Inomoto 2004. Schwab et al. 2016. Mostram que uma fusão de dois WDs de carbono e oxigênio pode resultar em um objeto de massa super-Chandrasekhar estável. A criação de um objeto super-Chandrasekhar também pode resultar de uma fusão de WDs ainda mais massivos acompanhados por um SN peculiar, por exemplo SNX, por exemplo, Foley et al. 2013, Kaziap et al. 2018. No entanto, embora se espere que sejam numerosos, nem os remanescentes de Tausni nem os produtos remanescentes da fusão foram firmemente identificados. Recentemente, Varamadze et al. 2019, afirmaram que IRA 00500 mais 6713 é um objeto de massa super-Chandrasekhar. Este objeto consiste em uma estrela central embutida em uma nebulosa circular vista no infravermelho médio, IR, Fig. 1, e o filtro de banda estreita, U3, Kronberger et al. 2014. O espectro óptico é dominado por fortes e amplas linhas de emissão de oxigênio e, neste aspecto, se assemelha ao espectro de estrelas do tipo U. A análise espectral revelou que a estrela central é quente, livre de hidrogênio e hélio, consiste principalmente de carbono e oxigênio, e impulsiona um vento com velocidade recorde. Tabela 1. Sugere-se que o IRA 00500 mais 6713 resultou da fusão de duas QWDs, embora seja reservada a possibilidade de uma massa maior ON-WD ter participado na fusão.
Nenhum espectro da nebulosa pôde ser obtido e sua composição química não é conhecida, impedindo conclusões firmes sobre a natureza dos WDs envolvidos no processo de fusão e o destino do produto da fusão. Miniatura. Figura 1. Imagens do IRAS 00500 mais 6713 em faixas de comprimento de onda de infravermelho médio e raio-x. Painel esquerdo. Imagem do IRWISD Field Infrared Survey Explorer, WISE, vermelho e verde correspondem a 22 m em duas escalas de intensidade e o azul corresponde a 12 m. Uma estrutura semelhante a um anel com um diâmetro de 2 é vista dentro da nebulosa. Painel direito. Imagem de raios-x EPIC, vermelho, 0,2 a 0,7 Q, verde, 0,7 a 1,2 Q, azul, 1,2 a 7,0 Q. A imagem suavizada adaptativamente mostra que a emissão de raios-x preenche uniformemente toda a extensão 4 da nebulosa 4. A distância de IRAS 00500 mais 6713, 1 corresponde a 0,86 pc. As coordenadas estão em unidades de região autônoma, J2000, e DEC, J2000, nas escalas horizontal e vertical, respectivamente. Abracondister. Tabela 1. Parâmetros da estrela central e da nebulosa IRAS 00500 mais 6713 determinados a partir de espectroscopia óptica Varamadze et al. 2019, e de raio-x, este trabalho. Nesta carta, relatamos a primeira observação profunda de raio-x do IRAS 00500 mais 6713 e a primeira investigação espectroscópica da nebulosa. Na seção 2, descrevemos os novos dados de raio-x. Uma análise espectroscópica de raio-x da estrela central é dada na seção 3, enquanto os primeiros espectros de nebulosas são analisados na seção 4. A seção 5 apresenta nossas explicações dos resultados e as observações finais, enquanto uma descrição detalhada do procedimento de ajuste de raios-x é apresentada no apêndice. 2. Observações. A estrela central e sua nebulosa são fontes luminosas de raio-x. As observações foram obtidas com a missão X-Ray Multimirror XMM Newton, da Agência Espacial Europeia, ESA. Os 3 telescópios de raios-x do XMM Newton iluminam 5 instrumentos diferentes, que sempre operam simultaneamente de forma independente. Os dados úteis foram obtidos com os 3 instrumentos focais, MUS-1, MUS-2 e PN, que juntos formam a European Photon Imaging Camera, EPIC. Os instrumentos EPIC têm uma ampla cobertura de comprimento de onda de 1,2-60 a círculo e permitem espectroscopia de baixa resolução com RI 20-50. O log das observações de XMM Newton é dado na tabela. 1. Depois de rejeitar intervalos de tempo de fundo alto, o tempo de exposição útil cumulativo foi de 18 ks para as câmeras EPIC PN e de 31 ks para as câmeras EPIC MUS. Os dados foram analisados usando o pacote de análise de dados SAS1 do XMM Newton. Ao longo deste artigo, os fluxos de raio-x e as luminosidades são fornecidos na faixa de energia total de 0,2 a 12,0 Q, a menos que especificado de outra forma. As observações de XMM Newton revelaram propriedades surpreendentes de raio-x de IRAS 00500 mais 6713, Fig. 1 e tabela 1. Tanto a estrela central quanto a nebulosa são claramente detectadas, anunciando os produtos da fusão WD como um novo tipo distinto de fontes fortes de raios-x. 3. A análise dos espectros de raios-x da estrela central revela cinzas de queima de carbono e oxigênio. A estrela central é mais luminosa de raio-x do que estrelas de massa única ou Beowulf-Rayet, WR, Nebot Gomes Moranioski Nova 2018. O espectro óptico da estrela central é formado em seu poderoso vento de forma semelhante às estrelas massivas ou livres de HI, mas sua luminosidade de raios-x é ordens de magnitude maior em comparação com as últimas, Oskinova et al. 2009. Os espectros de raio-x, Fig. 2, e a curva de luz da estrela central, Fig. A.1, foram extraídos usando ferramentas de análise de raio-x padrão, ver apêndice, de um círculo com diâmetro de 20. Como área de fundo, selecionamos um anel que traça toda a extensão da nebulosa difusa de emissão de raio-x ao redor da fonte pontual. Portanto, a contribuição da emissão da nebulosa para o espectro da estrela central deve ser pequena. O engavetamento é insignificante.
Miniatura. Figura 2. Baixa resolução observada, fonte mais fundo, espectros de raio-x EPIC-PN da estrela central painel esquerdo, e da nebulosa painel direito, em ERAS 00500+6713. As barras de erro correspondem a 3 pontos. Histogramas vermelhos mostram os modelos espectrais de melhor ajuste. Consulte o apêndice A e B para obter detalhes sobre a modelagem espectral e o tratamento do fundo. As características espectrais de emissão proeminentes são identificadas nos comprimentos de onda correspondentes às posições das linhas de emissão fortes previstas pelos modelos APEC para plasma com uma composição química e temperatura semelhantes às do IRAS 00500+6713. Abracondister. A curva de luz PN limitada por 600S é mostrada na Fig. A ponto 1. Os procedimentos de análise de tempo padrão foram empregados para pesquisar um período, mas a periodicidade não foi detectada. Os espectros EPIC foram analisados usando o software de ajuste espectral XPEC, Arnaud et al. 1996. Os espectros de plasma opticamente ionizado por colisão foram calculados com o modelo APEC e suas modificações, e o banco de dados atômico correspondente a TOMDIB, Smith et al. 2001. Os espectros de raio-x são dominados por linhas de emissão de Φ, bem como pelos produtos da queima de I e C, como C, N, U, Mg, Ni, Cs, Figs. 2 e A.2. As abundâncias de metal medidos a partir do modelo de ajustamento para os espectros de baixa resolução observados são mostrados na tabela 1 utilizando o procedimento descrito no apêndice C. O plasma emissor de raio-x na estrela central tem uma ampla faixa de temperaturas, tabelas 1 e A.2, assumindo plasma puramente térmico, temperaturas de até 100 mK são necessárias para reproduzir os espectros observados. Por outro lado, a inclusão de um componente espectral não térmico descrito por uma lei de potência melhora os ajustes espectrais. Neste caso, a temperatura máxima do plasma térmico é 20 mK. O plasma poderia ser aquecido a essas altas temperaturas pelos choques no vento estelar da estrela central em IRAS 00500+6713, enquanto a radiação não térmica poderia ser alimentada por aceleração de partículas na presença esperada de um campo magnético. Gvaramadze et al. 2019. A estrela central no IRAS 00500+6713 tem uma alta taxa de perda de massa e um vento rico em Q que deve absorver efetivamente os raios-x. Procuramos a presença de bordas da camada K no espectro de raio-x da estrela central, mas não pudemos detectá-las com segurança. Isso exclui a origem da emissão de raios-x na base do vento e implica que os componentes do vento quente e frio são espacialmente distintos. O espectro óptico da estrela central foi analisado por meio de um modelo de atmosfera estelar de equilíbrio termodinâmico não local, que não levou em consideração os raios-x. As abundâncias de carbono e oxigênio foram derivadas e resultaram na razão de cc,0,6, por números, Gvaramadze et al. 2019. As análises de espectro óptico também sugeriram um forte enriquecimento de Ni, até 50% em massa, mas magnésio, silício e enxofre não foram incluídos nos modelos. Nos espectros de raio-x, as linhas de carbono estão localizadas na direção vermelha de 30 círculo, ou seja, na faixa espectral que sofre com a absorção dos raios-x no meio interestelar. Consequentemente, as linhas de carbono não são detectadas no espectro de raio-x da estrela central. Assim, durante a análise dos espectros de raio-x, adotamos a abundância de carbono, bem como a razão seu derivada da espectroscopia óptica. Os modelos espectrais que reproduzem os espectros de raios-x observados do poço da estrela central, tabela 2, têm razões de abundância semelhantes e requerem forte aumento de cinzas de queima de carbono, bem como de CS as características de emissão correspondentes ao misturas das linhas C13 6,65 círculo e C14 6,18 círculo, bem como das linhas S15 5,04 círculo e SXVI 4,73 círculos são claramente vistas nos espectros exibidos na Fig. 2. Essas linhas têm seus picos nas temperaturas entre 10 mK e 26 mK, ou seja, na faixa de temperatura coberta por nossos modelos espectrais de duas temperaturas. Portanto, acreditamos que as fortes superabundâncias de CS detectadas nos espectros de raio-x da estrela central são reais.
4. As linhas de cinzas de queima de carbono são detectadas no espectro da nebulosa. Apresentamos aqui a primeira espectroscopia da nebulosa IRAS 00500-6713, Fig. 2. As imagens e espectros da nebulosa foram obtidos com a ajuda do pacote ESAS, que também calcula as funções de resposta para fontes estendidas. Apêndice B. A extensão da nebulosa circular de raios-x é a mesma da nebulosa 4 detectada a 22 m, Fig. 1. Varamadze et al. 2019, atribuem a emissão da nebulosa as linhas proibidas de U4, 25,89 mi, Ni 5,14,32, 24,32 mi. Sugerimos que a poeira quente também contribui para a emissão 4 da nebulosa. A poeira quente coexistindo com o plasma quente é frequentemente observada nos remanescentes de supernova, SNR, Zhou et al. 2020. A nebulosa de raio-x é mais brilhante na banda média de raio-x, 0,7 a 1,2 Q. Uma série de fontes pontuais de raios-x tênues estão sobrepostas na nebulosa. Por enquanto consideramos essas fontes não relacionadas. A luminosidade de raio-x da nebulosa está na faixa superior observada a partir de bolhas quentes em torno de estrelas WR massivas, Toala et al. 2017, e é significativamente maior do que a luminosidade do gás difuso em nebulosas planetárias, Xu et al. 2001, Castner et al. 2001. Além disso, a temperatura do plasma excede significativamente as temperaturas nas bolhas WR ou nebulosas planetárias. A emissão de raio-x desses objetos é alimentada por fortes choques que ocorrem quando o vento rápido impulsionado pelas estrelas centrais quentes se choca com o material de um vento lento ejetado em um estágio evolutivo estelar anterior. Simulações hidrodinâmicas de bolhas WR quentes e nebulosas planetárias indicam que os processos de mistura reduzem efetivamente possíveis diferenças na composição química dos componentes do gás frio e quente. Volk 1985, Kwok 2000. Toala et al. 2011. O espectro da nebulosa IRAS 00500-6713 é dominado por duas fortes características de emissão correspondentes às misturas das linhas MG 11,9,1 círculo e MG 12,8,4 círculo, bem como as linhas Ni 9 13,4 círculo e Ni X 12,1 círculo, Figs. 2, A.3. A mistura das linhas SXVI 4.7 círculo e S15 5 círculo é dramaticamente mais fraca no espectro da nebulosa em comparação com o espectro da estrela central. A medida de emissão do plasma quente na nebulosa é 10,55 cm-3. Sob a suposição rudimentar de uma densidade uniforme e constante que a nebulosa é composta unicamente por C, U, Ni e Mg, a massa total do gás quente é 0,1 m. Ver apêndice C. 5. IRAS 00500-6713, um produto pós-fusão WD incorporado em um SNX remanescente putativo e evoluindo em direção a um SN de captura de elétrons. A espectroscopia de raios-x nos permitiu refinar a abundância das estrelas centrais e determinar a composição química da nebulosa pela primeira vez. Tabela 1. Esses resultados requerem uma reavaliação da natureza do IRAS 00500-6713, que consideramos a seguir. 5.1. Restrições de abundância da espectroscopia de raio-x. A abundância de estrelas centrais, em particular a predominância de CS, implica uma composição resultante da queima incompleta de seio de fato, supondo que nenhum elemento principal permaneceu sem detecção. CS se compõe em menos 10% da composição da superfície, enquanto Ni e Mg constituem até menos 14%. Na nebulosa, Ni e Mg também constituem até menos 15%, enquanto as linhas S são muito mais fracas no espectro da nebulosa em comparação com o espectro da estrela central, Fig. 2. Além disso, as relações seu e Ni parecem ser diferentes na estrela central e na nebulosa. Na última, XCXO, Xni X menor 1, enquanto na anterior XCX1 e Xni X1. É importante ter em mente que a faixa de comprimento de onda dos espectros de raios-x que estudamos não inclui as linhas C para estrela central. As abundâncias de seio foram adotadas de Varamadze et al. 2019.
O trabalho posterior foi baseado em análises de espectros ópticos e não levou em consideração a emissão de raio-x, não conhecida na época. Para a nebulosa, calculamos uma série de modelos espectrais adotando uma abundância de C diferente. 2 desses modelos são mostrados na tabela B.1, cada um deles resultando em XCX1. No entanto, os espectros de nebulosa não também podem ser ajustados com a razão CIU fixada para ser a mesma da estrela central. 5,2 Comentários sobre a massa da estrela central, e comparação da estrela central com agregadores parcialmente queimados e doadores de Schnitter mononuclear. A gravidade superficial, log-G, da estrela central não pode ser medida porque nenhuma linha fotosférica é vista em seu espectro óptico. Em vez disso, a estimativa de massa IRA 00500 mais 6713 depende de sua posição no diagrama Hertzsprung-Russell, HRD, e na comparação com as trilhas evolutivas. Varamadze et al. 2019, determinou a luminosidade do IRA 00500 mais 6713, log L/Boele 4,6, a partir da modelagem espectral e da distância de Gaia. Dada a composição livre de HI, e usando o modelo de fusão WD de Schwab et al. 2016, eles concluem que IRA 00500 mais 6713 é um objeto super-Chandrasekhar com massa 1,5 m. Adotamos essa estimativa de massa. Levando em consideração as abundâncias atualizadas, sugerimos que IRA 00500 mais 6713 foi formado pela fusão de um ONWD e um QWD com massas 1 m e 0,5 m correspondentemente. Portanto, nossos resultados corroboram a conclusão sobre a massa super-Chandrasekhar do IRA 00500 mais 6713. Os cálculos evolutivos recentes de WDs com massas de até 1,307 m mostram que a luminosidade de um WD com o núcleo NEM igual a 1,22 m poderia se aproximar de log L/Boele 4,5. No entanto, esses WDs massivos possuem envelopes ricos em H, bem como I, enquanto IRA 00500 mais 6713 é livre de HI, Laufer et al. 2018. Também é informativo comparar IRA 00500 mais 6713 com outros WDs de massa sub-Chandrasekhar que são livres de HI e I são ricos em cinzas de queima de C, UIC, Shin et al. 2018, Gansik et al. 2020 Ref. Lano. Esses WDs fugitivos, frequentemente chamados de LP40-365 Liquid 6 Type, pertencem a um grupo heterogêneo de objetos consistindo de agregadores parcialmente queimados e doadores inchados de Schnitter mononuclear. A estrela central no IRA 00500 mais 6713 não se parece com esses objetos. Sem correção para avermelhamento, IRA 00500 mais 6713 tem MG 2,76 mag dos dados Gaia DR2. Isso é significativamente menor do que o MG dos WDs do tipo D6 em fuga discutidos por Shin et al. 2018. Além disso, o espectro óptico do IRA 00500 mais 6713 do D6 e LP40-365 Liquid WD são muito diferentes. Enquanto o último mostra espectros fotosféricos e nenhum traço de ventos, o primeiro espectro é formado em um fluxo forte. Pode-se especular que se o IRA 00500 mais 6713 não colapsasse no curso de sua evolução, mas esfriasse, então ele poderia se tornar um WD com uma composição de superfície extrema. Uma questão interessante é se tal objeto se pareceria com sobreviventes SNI do tipo LP40-365 e D6 Type. 5,3. IRA 00500 mais 6713 Vento estelar. Comentários sobre seu possível campo magnético e descartando um ECN recente. O forte vento estelar em IRA 00500 mais 6713 corrobora a natureza super-Chandrasekhar de sua estrela central porque os objetos próximos ao seu limite de Eddington devem lançar ventos poderosos. Grafener e Vink 2013, Sander et al. 2020. Além disso, a aceleração do vento pode ser auxiliada por um campo magnético, conforme esperado em fusões WD, por exemplo, Belo-Bordeaux 2014. Deve-se notar que, embora as fusões possam produzir WDs magnéticos, não há fortes evidências de que sempre o façam.
Por outro lado, existem WDs fortemente magnéticos em binários. Pala et al. 2020. Cira 00500 mais 6713 é realmente magnético? Não se sabe. No entanto, Varamadze et al. 2019, invocam a teoria dos ventos magnéticos rotativos, Poi et al. 1989, para explicar qualitativamente a velocidade do vento no IRAS 00500 mais 6713, enquanto Kazuyama et al. 2019, usaram um modelo magneto-hidrodinâmico e demonstraram que a saída opticamente espessa poderia ser lançada a partir da casca de queima de C em um núcleo e acelerada pelo campo magnético giratório. O mecanismo de emissão de raios-x da estrela central não é claro, mas a velocidade do vento muito alta fornece um amplo reservatório de energia para o aquecimento do plasma. A detecção de um componente não térmico no espectro de raios-x sugere que o magnetismo também pode desempenhar um papel. No entanto, os raios-x originados nas profundezas do vento estelar dificultariam a aceleração do vento e seriam fortemente absorvidos. Isso não é observado, no entanto. Portanto, sugerimos provisoriamente que os raios-x são produzidos nas regiões externas do vento. A velocidade do vento, 16.000 km S1, é comparável às velocidades de expansão do ejetado SN. Isso levanta a questão de saber se o que interpretamos como vento é de fato o material SNER deslizando naquela velocidade. Para investigar essa questão, pesquisamos dados astronômicos históricos. Observações chapa fotográfica que foram obtidos no Hamburger Sternwarte e digitalizados pelo Applause Project 2 mostra que IRAS 00500 mais 6713 teve V15 mag em novembro de 1926, que é semelhante ao seu dia presente V igual 15,44 mag, o catálogo GuideStar 2,3, 2006, ou V igual 15,23 mag, catálogo Nomad, 2005. O monitoramento fotométrico do IRAS 00500 mais 6713 em 2017 a 2019 mostra apenas uma pequena variabilidade em torno de V igual 15,49 mag, não excedendo 0,05 mag, as Moskvitin, PRI. Assim, o brilho em V permaneceu estável em 0,5 mag durante 100 anos. Além disso, os espectros ópticos não mostraram nenhuma evolução durante os últimos 3 anos. 2017 a 2020, Varamadze et al. 2019, Garnavish et al. 2020. Assim, a estrela central é um objeto estável e seu forte vento estelar não é um material ejetado esporádico. 5,4 Alta abundância de carbono no IRAS 00500 mais 6713 argumenta contra sua natureza como um SN de captura de elétrons. Entre um pequeno grupo de conhecidos objetos livres de HI estão os restos estelares de SNI de captura de elétrons, EXNI. Jones et al. 2019, estudou deflagrações UNI em WDs como um mecanismo subjacente de EXNI. Seus modelos hidrodinâmicos 3D e o pós-processamento prevendo a composição do material ejetado implicam que EXNI, que inclui o colapso induzido por acreção, AIC, de ONI-WDs, podem ser explosões termonucleares parciais deixando para trás um ONI-FWD ligado. No entanto, este modelo prevê uma abundância de C muito baixa. Consulte, por exemplo, a tabela 7. Se as análises futuras de IRAS 00500 mais 6713, os espectros de U revelarão uma abundância de C significativamente menor do que X igual 0,2 mais ou menos 0,1 derivada por Varamadze et al. 2019, e se fosse mostrado que o ONI-FWDs poderia ter luminosidades tão altas quanto IRAS 00500 mais 6713, então um remanescente ligado de um SSN seu SNER poderia se tornar uma possibilidade interessante para explicar IRAS 00500 mais 6713. No entanto, com base nos dados e modelos atuais, este canal parece improvável. 5.5 SNI tipo IACS em um cenário degenerado único. SNI e IACS são um subconjunto de SNI IA peculiares, que têm baixa luminosidade, bem como baixas velocidades e massas de material ejetado Foley et al. 2013. Em sua revisão de SN-IACS, Já et al. 2017, concluem que os resultados de um QUON híbrido QUON WD se acumula de um companheiro e está,
se aproxima da massa Chandrasekhar e explode como uma deflagração que pode deixar um remanescente ligado. Fim que tchau. 2014. Realizaram um estudo de uma explosão de QWD em um cenário único degenerado. O principal resultado de seus modelos hidrodinâmicos 3D é a ocorrência de um remanescente ligado, que é principalmente composto de matéria não queimada e ejeção das cinzas deflagração quentes em velocidades de até 14.000 km/s. O material Q não queimado e 56 Ni podem ser encontrados em todas as velocidades de ejeção. Além disso, o modelo prevê que as camadas externas dos remanescentes ligados sejam enriquecidas com o grupo ferro e os elementos de massa intermediária, Si/S. No material ejetado, as abundâncias de Ni e Mg são significativamente menores do que U, enquanto o C1. Leon Ginomoto, 2020, realizaram simulações 2D da propagação da deflagração, que deixa um pequeno remanescente de WD ejeta materiais de nucleossíntese. A nucleossíntese e a energia da explosão dependem das densidades centrais e composições dos WDs, bem como das prescrições da chama. O modelo prevê um remanescente de WD de baixa massa semelhante ao LP 40365 e objetos relacionados. Além disso, Leon Ginomoto, 2020, consideraram ONEGWDs massivos resultantes da evolução de uma estrela super-AGB quando a queima do núcleo ou casca é inflamada por captura de elétrons e pode desencadear a deflagração de oxigênio. Nestes modelos, o material ejetado tem X-Ni-X1 que é semelhante ao X-Ni-X razão de 1 medida empiricamente na nebulosa IRAS 00500+6713. No entanto, um SNAX em um único cenário degenerado não parece ser uma explicação provável para a IRAS 00500+6713. Em primeiro lugar, um doador star não é observado. Em segundo lugar, IRAS 00500+6713 não experimentou um SN nos últimos 100 anos. Em terceiro lugar, a estrela central não é uma WD de baixa massa. 5,6. IRAS 00500+6713 como resultado de uma fusão ONI-QWD acompanhada por um SNAX e evoluindo para um SSN. De acordo com a sugestão de Varamadze et al. 2019, somos a favor de um canal duplo degenerado. Os modelos hidrodinâmicos de uma fusão ONI, 1,2 m,Q, 0,6 m,WD binário, Lorena Aguilar et al. 2009. Mostram um processamento nuclear moderado de material do ânon Q, com alguma produção de Ni e Mg. No entanto, isso não é compatível com as altas abundâncias de CS no IRAS 00500+6713. Por outro lado, a massa WD remanescente do modelo de 1,5 m ajusta-se bem à massa do IRAS 00500+6713 como estimada a partir de sua luminosidade atual. Os modelos de fusão ONI mais QWD de massa mais alta KZAP et al. 2018, prevêem que o QWD menos massivo, porém maior, é rompido pelas marés e forma um disco de acreção quente de baixa densidade ao redor do WD ONI. A ignição e a interrupção explosiva deste disco produz um SN de baixa energia 1049 ERG, supostamente do tipo IAX, que deixa o ONI-WD praticamente intacto. Nestes modelos, o WD remanescente recreta parte do material ejetado explosivo, que é altamente enriquecido em CS, suas FIGs. 5 e 6, junto com o Ni, Mg e CU não processados. A massa final do estrela deixada para trás neste modelo é 2,2 m e o X-Ni-X o previsto 0,04, veja a tabela 1, ou seja, menor do que o que encontramos na espectroscopia de raio-x. Na fusão ONI-QWD acompanhada,